Bom, a pesquisa sobre as redes de dormir começou de uma maneira um pouco inusitada. Eu comecei essa investigação de doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2012. Inicialmente, minha investigação não era sobre as redes de dormir, era uma investigação que girava em torno da morte no Brasil. Daí, pouco a pouco, do interesse sobre a morte no Brasil, a pesquisa caiu numa investigação sobre a preguiça no Brasil. E da preguiça, a minha tese acabou caindo um pouco naturalmente nas redes. Desse momento, então, eu comecei a fazer um levantamento das imagens que associavam a rede ao Brasil, até a gente chegar nessas aproximadamente 320 obras que estão na exposição nesse momento. No panorama de obras presentes na exposição, a gente conta tanto com obras que existiam previamente, que estavam sob posse de diferentes colecionadores ou com os próprios artistas, e conta também com obras comissionadas, ou seja, obras foram encomendadas aos criadores, às pessoas presentes na exposição. Na minha prática como curador, eu gosto muito da ideia de acompanhar o processo dos artistas e essa exposição foi muito bacana nesse sentido. A gente pôde acompanhar mais de 20 pessoas que fizeram obras especialmente para cá. Alguns já tinham pesquisas exatamente sobre as redes de dormir, outros não. Alguns, por exemplo, são artistas indígenas, outros são artistas que vêm de outras origens culturais no Brasil. Então é muito bacana ter essas várias camadas na exposição e ter também esse processo de acompanhamento e de surpresa também. Nesse sentido, é possível chamar a atenção de algumas dessas obras feitas especialmente para o projeto. Uma delas é um vídeo feito pela Virgínia Pinho, lá do Ceará, que é um vídeo que ela acompanha uma fábrica de feitura de rede. Então, um vídeo que são várias imagens mostrando passo a passo da feitura da rede e como que esse fazer com o corpo também pode ser relacionado de certa maneira com uma ideia de coreografia, com uma ideia mesmo de dança. Outra obra que a gente pode chamar a atenção é da Salissa Rosa, que é uma artista de Goiânia, que mora atualmente no Rio de Janeiro, que fez uma coleção de imagens que mulheres indígenas enviaram para ela, sempre imagens das mulheres deitadas na rede, e a partir daí ela faz uma montagem dessas imagens e cria uma narração para o vídeo. Outro artista que a gente merece destaque também é o Denilson Baniwa. O Denilson, ele vive em Niterói, no Rio de Janeiro, e ele tem uma série de trabalhos em que ele intervém em imagens que estão nas partes históricas da exposição. Ou seja, em vez de ele simplesmente concordar com a visão eurocêntrica, europeia dos artistas viajantes do Brasil entre o século XVI e o século XIX, ele se apropria dessas imagens e tenta pensar qual o ponto de vista dele enquanto um homem indígena para essas representações que os europeus fizeram durante os nossos 3 séculos e meio quase de colonização. Outro aspecto importante da exposição é o fato de que ela reúne tanto obras em que a rede é a grande protagonista da imagem, quanto outras em que a rede aparece de uma maneira mais lateral ou mais coadjuvante, lá no fundo da cena, ou ela aparece mesmo de uma maneira mais metafórica. Então, apenas como exemplo, a gente tem uma fotografia do Luiz Braga chamada Rede Amarela, em que ela está ali protagonista, aparecendo dentro de uma casa, possivelmente na região lá do norte do Brasil. E, por outro lado, você tem uma série de esculturas do Ernesto Neto, chamadas ABA, do começo da carreira dele, em que não tem nenhuma rede que apareça de maneira literal, mas você tem uma tensão entre chapas de ferro e linhas que remetem também à tensão das próprias redes. Importante destacar também o trabalho do Opa Vivará, que é um coletivo do Rio de Janeiro, que faz uma grande rede gigante, eles costuram 8 redes, e essas 8 redes dão o corpo ao que eles chamam de rede social, que claro que é uma brincadeira entre esse redão gigante e as redes sociais que azucrinam tanto a nossa cabeça hoje em dia. Então, uma instalação grande que o público é convidado a deitar e ficar ali nesse vai e vem o tempo que ele desejar dentro do CCBB. Falando um pouco do arco temporal da exposição, a gente tem desde a primeira imagem feita sobre as redes, do começo do século XVI, por um espanhol chamado Fernando González de Oviedo, que era um navegador que morou um tempo no Caribe, até obras comissionadas, feitas especialmente para a exposição. Nesse caráter histórico do projeto, tem uma coisa que eu acho que é muito bacana compartilhar também, que é essa presença de muitos documentos essenciais para a história da cultura visual no Brasil. Então a gente tem mapas coloniais, livros de viajante, gravuras, textos. São materiais muito ricos e que faziam com que os europeus que aqui pisavam documentassem e também criassem ficções sobre o país e levassem de volta para a Europa. E é em cima desses materiais
que gerações posteriores de artistas no Brasil vão se posicionar ou a favor dessa visão europeia ou de uma maneira mais crítica. Por isso que é importante, todo momento na exposição, a gente ter esses mapas e esses documentos históricos sempre em contraposição com a arte contemporânea. Ou seja, não se trata de destruir esse passado histórico eurocêntrico do Brasil, e sim de criar pontos de contato e pontos de revisão crítica entre o passado e o presente. Como exemplo, a gente pode pensar o Jaime Laureano, artista de São Paulo, em diálogo com os mapas coloniais, ou, por exemplo, o Dalton Paula, um artista de Goiânia, em diálogo com a representação de enterros de pessoas negras, uma tradição infeliz do Brasil durante o século XIX, em que os corpos eram enterrados nas redes. Ou pensar também as imagens que representavam famílias indígenas em torno da rede, em contraposição à produção do Diane, que é um artista de Manaus, que trabalha com marchetaria. Então, da mesma maneira que a rede tem esse vai e vem do movimento, o convite para o público é que o corpo do visitante se posicione nesse vai e vem entre diferentes tempos históricos, entre diferentes linguagens, entre diferentes autores e entre diferentes olhares para a complexidade da rede de dormir.